milagre, Senhor. Somos lábios dela, Senhor. Ela veio receber. Mas o Senhor disse que dar é melhor do que receber. Ela entende isso. Ela é barata. Usa a tua filha. Prepara um milagre. Toma esse lugar, Senhor. E toma a história dela. Porque eu não estou dizendo, vou libertar uma pessoa. Em nome de Jesus. Ebinácia. Que diz que não tem jeito, né? Ebinácia. Visita a história dela agora, Jesus. Porque o Senhor está dizendo, vai mudar. Olha lá, suíderé. Meu Deus, eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Aleluia. Deus, muito obrigado pela vida da tua filha e pelo ambiente de glória que o Senhor já reservou. Glória. Usa ela nessa noite, nos transforma. Em nome de Jesus de Nazaré, você diz? Amém. Receba a serva do Senhor com as palmas que glorificam. Exalta Jesus. Céu da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Pode tomar seu assento, ficar bem à vontade. Não me considero pregadora, que nessa hora eu venha diminuir, que Ele venha crescer nas nossas vidas, neste lugar. Eu te confesso que foi pega de surpresa, porque eu nem gosto de pregar. Mas somos soldados, e soldados eles não fogem da guerra. Se o Senhor te chamou para guerrear, tu vai guerrear. Se o Senhor te chamou para pelejar, tu vai pelejar nessa noite. Eu não sei de que visão você adentrou nesse templo, mas hoje é a noite de Deus restaurar a minha e a tua visão, para a honra e para a glória do nome dele. Amém? O Senhor que muda história está na casa, e eu glorifico a Deus porque Ele muda história. Amém? Vamos ler lá rapidamente. Em 2 Reis, eu vou procurar ser bem breve no que o Senhor colocar no meu coração, porque eu não fazia planos de vir para cá, mas quando nós estamos na mão do olheiro, é Ele que faz. Aleluia. Ele que reescreve a nossa caminhada, a nossa vida. E eu... já dentro da van, eu comecei a ler uma palavra. E aí quando eu cheguei aqui, fui pegada de surpresa, eu falei, meu Deus, é forte. Porque quando o Senhor, Ele quer abrir nossos olhos, Ele abre. Glória a Deus. E a intenção do Senhor não é que você fique na igreja durante 20 anos e nada aconteça. A intenção do Evangelho na minha e na tua vida é transformação, somente isso. É que você se torne uma pessoa melhor, um marido melhor, uma filha melhor. É isso que o Senhor quer na minha e na tua vida. Ele não quer te dar carro, Ele não quer te dar casa, casamento. A única coisa que o Senhor quer te dar e já te deu é a tua salvação, que é a melhor coisa que nós podemos receber da parte do Senhor. Está lá em 2 Reis 6. No capítulo 17. Quando eu comecei a ler essa palavra, eu falei assim, meu Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Porque talvez tu adentrou aqui vivendo uma situação que você não está conseguindo enxergar espiritualmente. Mas quando você olha com teus olhos carnais, você não vai ver nada. Mas quando o Senhor, o Deus do céu, Ele coloca um colírio santo nos teus olhos, você consegue entender o teu processo. Aleluia. E é nessa noite que o Senhor quer que você veja aquilo que você não consegue ver há muito tempo. Amém? Vamos lá rapidamente. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: orou Eliseu e disse, Senhor, peço que te abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere-te, peço-te esta gente que de cegueira. Feriu a cegueira conforme a palavra de Eliseu. Somente até aqui, essa passagem é uma passagem bem conhecida. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu não sei pregar com falar bonito. Eu quero falar de maneira que você entenda nessa noite. Amém. Porque meu intuito de estar aqui trazendo a palavra para você, que você venha entender. Amém. E saia daqui com os teus olhos abertos.
Porque não adianta nada eu vir com milhares de palavras que você não entende e talvez saia daqui da mesma forma que você adentrou. Porque a intenção de Cristo é assim, é chegar, e quando Ele chega alguma coisa acontece na minha e na tua vida. Amém? Amém. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, aonde tinha uma guerra entre os homens da Síria e o povo de Israel. E diz na palavra do Senhor que, nesse texto, aonde Ben-Hadad, o rei da Síria, ele mandou um exército até aquela cidade contra-atacar o povo de Israel. E diz na palavra do Senhor que havia numa casa um homem e um servo naquele lugar. E tudo que Ben-Hadad falava lá naquele lado, lá naquela cidade, Jesus, através de Eliseu, revelava o que iria acontecer. E tudo que Eliseu ele projetava naquele lugar, acontecia, e o povo de Israel ele ganhava a peleja, ele ganhava a guerra. E o que me chama a atenção dentro dessa palavra é que quando o Ben-Hadad, o rei da Síria, ele manda carros e cavaleiros até aquela cidade contra-atacar contra o povo de Israel, diz a palavra do Senhor que Eliseu ele tinha um servo chamado Geazi. E eu entendo que Geazi ele não tinha visão suficiente para entender que o processo que ele estava passando era espiritual. E diz a palavra do Senhor que de manhã cedo Geazi abre a porta e ele vê carros e cavalos sobre aquele monte. E ele clama a Eliseu. E aí Eliseu ora ao Senhor e manda o Senhor restabelecer a visão de Geazi. Porque há momentos na minha e na tua vida que você passa por um processo que você não entende quando você olha com a tua visão carnal. E nesse momento Eliseu ele começou a orar. Entendemos que a fé ela é o firme fundamento das coisas que você não vê. E se você não vê e não entende que é fé, tu tá fazendo o que aí sentado? Se você tá aqui é porque você entende que alguma coisa vai acontecer na tua casa, na tua vida, na tua família. Porque você entende que mesmo sentado aqui, ele visita lá. Você entende que mesmo sentado aqui, ele contempla o teu coração e o teu pensamento. Entendemos que Geazi ele ficou desesperado. Há momentos na minha e na tua vida, na tribulação que eu e você passa, você não consegue entender que é Deus e você se desespera. Mas o Senhor quer te dizer uma coisa nessa noite. Ele vai te dar visão para você entender que esse vale é o Senhor que te colocou. Porque se você não entender que é Ele, pode te dizer uma coisa, tu vai sair da igreja. Porque se você vem buscar Ele pelo que Ele é, pelo que Ele pode te dar, ou seja, você não vai permanecer fiel. Porque só serve ao Senhor quando você entende que Ele é o teu Senhor. Glória a Deus. E Geazi não estava entendendo nada. Geazi ele chegou para Eliseu e começou a questionar. Há carros e cavalos naquele monte. E Geazi olhou para ele e falou: ei, tu está vendo com teus olhos? Olha com os olhos do Senhor. Talvez tu adentrou aqui hoje, o culto está diferente, está meio maleável. Ou o Senhor ele faz como Ele quer. Às vezes Ele trabalha na brisa, às vezes Ele trabalha no furacão. Ei, Ele é Deus, Ele é dono da casa. Glória a Deus. Confesso eu que essa palavra me impressionou muito. Porque imagine você no meio de uma situação e não enxergar nada. Porque na minha e na tua vida às vezes é desse jeito. Vou te dar um exemplo. Na sua casa, com teu esposo, quando acontece alguma situação, você não entende que é batalha espiritual, e aí você começa a questionar com ele, você vai perder, sabe por quê? Porque quando você entender que às vezes tu tem que ficar para você vencer a guerra, aí sim o Senhor vai dar com vitória. Jesus estava cego, irmãos. E eu tenho andado em muitas igrejas. Não porque eu gosto, mas também aprender e ter mais do Senhor. E eu tenho visto muita gente enganada.
E é muita mesmo, irmão. Meu Deus. As pessoas te entregam algo da parte do Senhor, dizendo que é da parte do Senhor. Você começa a chorar e nem está escutando se é de Deus ou não é. Você começa a se desesperar. Ei, presta atenção. Se você tiver visão e pedir Deus discernimento, Ele vai falar se é dele ou não é. Aleluia. E eu, durante esse tempo, ouvindo isso, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Sei que sou nova convertida, 9 anos de evangelho. Mas para mim estar firme no Senhor, pedir discernimento. Quando você adentrar numa igreja, Senhor, eu quero os teus sinais. Fala com Deus em casa. Às vezes tu vem para uma igreja, não vem nem com propósito. Senta aí, tá tudo acontecendo, tu não sabe nem o que está acontecendo, tu tá perdido, a tua mente não tá nem aqui, você não tá nem com o mestre, e aí ele quer fazer na tua vida e você não consegue ver nada, e fala que o culto tá chato, porque na verdade você não veio com visão espiritual, para entender que estamos num lugar espiritual, irmãos. Tudo que eu falo aqui tem que ser do Espírito, porque senão você não vai acontecer nada. E quando Eliseu orou, ele abriu os olhos. Talvez tu tá sentado aí falando assim, Aline, não estou entendendo. Abriu os olhos de quê? Eu já tenho visão. Tu tem mesmo? Será que se alguém te entregar da parte do Senhor, tu vai ter discernimento quando é e quando não é de Deus? Será que se alguém for na tua vida agora orar e começar a entregar uma ou duas coisas, você vai começar a chorar e entender que foi Deus que falou contigo ou não foi? Talvez nessa noite não é essa palavra que você queria ouvir. Eu passei por uma experiência esses dias, que uma amiga minha, ela só murmurava, reclamava. E aí o Senhor falou assim pra mim, ela tá igual Geazi. Ela só reclama, ela só murmura. Ela não consegue entender que eu posso fazer ainda mais na vida dela. Eu amo contar meu testemunho, irmãos. Eu sei que é uma coisa que eu falo mesmo. Porque o que Deus fez na minha vida, só Deus. Mais ninguém. Minha mãe, meu pai, ninguém. E hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, como a irmã Dalva falou, quando Deus te faz uma promessa, você vê um filho drogado, Meu Deus. você vai acreditar que Deus vai fazer? Jesus. Aí tu chega na igreja, você profetiza, você marcha, roda, e o teu filho? Será que Deus vai fazer? Eu tenho fé que Deus vai fazer. Aleluia. E se Ele não fizer, eu vou continuar acreditando nele. Porque às vezes, irmão, Deus permite uma situação adversa ao que a gente quer, para Ele ver quem nós somos diante dele. E eu estava ali assentado, eu falei, Senhor, mas não é Geazi, não é visão? Ele falou, Aline, isso é ter visão daquilo que você não está enxergando. Aleluia. Porque tu entra em culto, sai de culto, não vê nada acontecer, e você fica questionando com o Senhor. Aí, Deus, não vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, o que Ele tinha que fazer por você e por mim, Ele já fez. Quer morrer na cruz do Calvário. Amém. Glória a Deus. O que você está fazendo aqui é nada mediante o que Ele quer de mim e de você. Imagina o Senhor falar assim para você, olha, larga tudo que tu está fazendo, mas é tudo mesmo, vem e me segue. Será que tu é capaz de seguir? Porque para largar tudo, irmãos, tudo mesmo, largar prostituição, largar dinheiro fácil, largar tudo. Será que você é capaz de servir a Ele em espírito e em verdade? Mas ali não está falando de visão, está falando de largar. Porque para você largar, você vai ter que ter visão de Deus. Aleluia. Porque só depois que eu larguei tudo, que o Senhor me deu tudo dele. Amém. Porque José, ele só foi governador, sabe por quê? Porque ele sonhou os sonhos de Deus. E o Senhor coloca no meu coração, porque enquanto você viver os teus sonhos, não vai acontecer. Aleluia. Mas quando você colocar os sonhos dele em prioridade, os dele, não o teu. Porque eu achava assim, eu vou estar na igreja, o Senhor vai me casar, e vou ser feliz para sempre. É mentira. Eu entrei na igreja, eu passei no vale, eu passei no deserto,
Eu passei tudo quanto é tipo de máquina para me moer, porque o Senhor precisava tirar algumas coisas dentro de mim. Meu Deus. O Senhor precisava me lapidar. Ainda nem, não estou nem 1 milímetro do que Ele quer. Não estou nem 1 milímetro ainda. Depois de passar por tudo que eu passei, tendo 2 filhos presos, desempregada, desenganada pela sociedade, eu falei, Senhor, mas quanto mais Ele te moe, mais Ele quer te usar. Porque na verdade, irmão, o Senhor, Ele é especialista em tratar nossas vidas. Então, se tu está passando por uma situação da qual você não tem visão, peça o Senhor. Porque eu só fui entender que eu tive que firmar meu espaço na arte quando eu pedi visão ao Senhor. Às vezes eu estou ali na igreja, eu estou ali de olho fechado o tempo todo. Senhor, me usa para alguém. Porque eu não quero sair daqui somente como um vaso que não tem valor nenhum. O Senhor não me chamou e te chamou para sentar somente nessa cadeira. Eu estava ali sentada e o Senhor me dava uma visão. A respeito daquela jovem ali. Aí eu falei, nunca vi, não conheço. E é um louvor que fala assim, olha, não ceda. Aleluia. Agora confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Imagina eu, há 9 anos atrás, entrei numa casa de show, dia 8 de abril. E aí o Senhor começou a falar comigo. Eu estava embriagada, desacreditada, com 3 filhos. E aí ele falou assim pra mim, Aline, o teu tempo aí acabou. Glória a Deus. E eu falei assim, como assim, Senhor? Eu tô falando de visão, tu vai entender. Abri a visão do moço. Porque se Deus não me desse a visão, já estaria debaixo da cova há muito tempo, porque eu era abusada. E aí dentro desse lugar, ele começou a me chamar. E ele falou assim, vou eu recomeçar uma história na tua vida. Glória a Deus. Gente, o testemunho, ele é vivo, ele é fiel. Se o Senhor está mandando a gente falar alguma coisa aqui, é porque vai testificar no coração de alguém. Talvez não serve para você, mas para alguém vai servir. E aí, quando Deus me chamou, cantou aquele hino para mim assim, na minha conversão. O tempo de Deus para minha vida. O tempo de Deus para os meus sentimentos. O tempo de Deus para me exaltar. O tempo de Deus posso esperar. Aleluia. Mas o engraçado é que eu vinha para a igreja, eu estava no banco, só queria visão e revelação. Porque eu falava assim, ele vai me revelar, a minha vida vai mudar e eu não quero compromisso. Só que a gente, às vezes, quando a gente não tem visão, a gente é ignorante. Por quê? Não chamando de ignorante, amado. Porque a gente acha que ele não é onisciente, onipresente e onipotente. Por quê? Ele sabe o que você pensa aí no teu lugar. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está... Ele sabe tudo. E aí o Senhor tinha uma obra comigo. Aí eu falei assim para Deus, nesse dia. Senhor, eu vou te aceitar. Porque não tem mais jeito. Ninguém queria ficar comigo. Porque eu estava totalmente destruída. Falei, não tem mais jeito mesmo, porque na verdade na balada a gente só vai para poder saciar a nossa carne. E aí, naquele dia em diante, o Senhor começou a mudar a minha história. Mas sabe por quê? Porque eu levantei a mão para Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Eu falei assim, se do jeito que tá, não tem como melhorar, então eu vou seguir Jesus, porque não tem mais jeito. Eu com um problema sentimental, meu Deus. Olha, eu não era feliz com ninguém. Pensa numa mulher que apanhou de vários homens, era eu. Pensa num homem que não me respeitava. Mas quando o Senhor te chama, Ele te chama de princesa. Aleluia. Quando o Senhor te chama, Ele te trata como princesa, amada. Aleluia. Eu não sei o que processo está passando com o teu esposo, com a tua esposa. Ei, tu é princesa. Aleluia.
Mas para mim entender isso demorou um tempo. E aí eu aceitei ele. Eu falei, então eu vou te aceitar. Aceitei ele. E ele começou a me fazer promessas. Primeira promessa que ele me fez: vou te dar salvação. Sabe o que é a salvação, irmãos? É você estar aí no teu banco, cheio de problema, e acreditar que alguma coisa vai acontecer. A salvação é você ter certeza do Deus que você serve. E aí eu comecei a ter certeza do Deus que eu servia. Ele começou a fazer como fez com Isaías, que ele era o nosso provedor, nosso marido. E ele começou a ser o meu esposo. E aí eu comecei a querer ter intimidade com ele. Porque eu queria ouvir a voz do meu Senhor. Se ele ia mudar minha vida, eu tinha que conhecer ele, porque tinha que ter uma intimidade. E aí o Senhor começou a me dar essa intimidade. Talvez está todo mundo aqui, mas estou pregando para você. Porque quando o Senhor ele quer falar com alguém, ele move céus e terra, porque talvez viria um pregador aqui, cheio de coisa estranha, falando em língua, mistério, entregando visão e revelação, mas o Senhor te ama. Eu sei que a tua parentela não dá nada, não acho que tua vida não vai mudar, mas o Senhor vai dizer nesta noite, escreve a data deste dia, se você me aceitar. Não que ele faz barganha, mas você precisa que alguém conduza a tua vida. E esse dia e esse Deus está aqui. Porque, irmão, às vezes, a gente fala, Senhor, caraca, eu quero estar lá na frente pregando o Evangelho. Quando eu estava ali assentada, o Senhor me deu a vida dessa jovem do meio. E eu falei assim, meu Deus, eu nem conheço a menina. Ele falou assim, Aline, eu escolhi ela para pregar o meu Evangelho. Glória a Deus. Mas o adversário da tua alma, ele tem tentado 24 horas dentro da vida sentimental também. E aí o Senhor falava assim no meu coração, vou eu te fazer uma grande pregadora da minha palavra. Glória a Deus. Porque através de você a tua casa também vai ser salva. Amém. Porque eu via verdadeiramente a tua adoração diante do Senhor. E ele falava assim, me adora em espírito e em verdade. Glória a Deus. Imagine o Senhor olhando no céu e te ver adorando ele em espírito e em verdade, irmãos. Eu, pra mim, estar aqui pregando a palavra do Senhor, eu deixei meu filho drogado em casa. 15 anos. Tu acha que isso me entristece? Isso me dá mais força para buscar o Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Eu deixei um filho preso de 17, 18. Fez 18 lá dentro. Mas já fez 2 cursos lá dentro. Que aqui fora era caríssimo. Glória a Deus. Para ele enganjar no quartel, tem que se alistar lá, fazer tudo. Já vai sair de lá listado. Porque o Senhor ele é fiel. Aleluia. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Talvez falou assim, pô, não tô entendendo nada, cara, que ela tá falando. Que visão é essa que ela tá falando de Geazi, agora tá falando de casa, tá falando de filho. Porque só quem tem visão do céu pode entender que mesmo aqui o Senhor tá lá. Aleluia. Só quem tem. Glória a Deus, fiel, aleluia. Um dia o Senhor falou assim, vou eu te dar uma igreja. Eu falei assim, Senhor, Deus é maluco, cara. Eu não fui nem consagrada obreira na minha igreja, minha antiga igreja, nem consagrada obreira. Pra me orar, eles me escondiam na garagem. Me escondiam na garagem. Isso é de prova. Porque eles tinham vergonha do meu ministério. E eu falei, Senhor, não quero nem saber deles, eu quero seguir o que tu tem pra mim. Aleluia, Deus. Eu não sei como te tratam por causa do teu ministério. Mas deixa eu te falar, quem te escolheu foi Deus. Aleluia. E aí, irmão, não é que Deus me deu uma igreja? Ela me deu o marido do pastor. Glória. Ele faz perfeito, né? E é bonito, tá? Não é feio, não. Aleluia. E quando Deus me deu essa igreja, eu morava num quarto com banheiro. Chegou uma mulher dentro dessa loja, que era melhor do que isso aqui, menor. Eu comprei essa loja por 8 mil reais. Não sei como eu paguei. 200 reais por mês. E depois que eu paguei, a mulher morreu. Olha. E aí, essa senhora que eu moro na casa dela hoje, que tinha 3 quartos, mas eu fiz igreja lá. Acabou os 3 quartos, agora é só 2, mas ainda é grande a casa. E ela entrou nessa igreja por 2 vezes. O que a pastora Thalita falou, ele tem muito peso. Porque às vezes alguém entra aqui
com o intuito de abençoar alguém, e as pessoas nem é notada. E foi assim, ela entrou lá, e eu dirigindo o culto, tal, eu não olhei pra ela. E a mulher saiu, uma senhora de cabelo bem branco. Quando foi na outra semana, ela voltou de novo. E quando ela voltou de novo, era numa outra quarta-feira, ela pediu pra mim e meu esposo lá na casa dela. Fomos lá, né? Chegamos lá, irmão, pensa numa casa horrível. E tinha uma cortina vermelha e branca, que era a cor do ministério que o Senhor tinha confiado nas minhas mãos. E ela falou assim pra mim, vocês querem essa cortina? Irmão, mas a cortina estava muito velha. Estava se desfazendo, porque eu não guardei a cortina, mas ele jogou fora, estava muito ruim. E ela falou assim, vocês querem essa cortina? A gente falou assim, não, a gente quer por educação, né? Quando a gente ia descer, ela falou assim pra mim e pro meu esposo, vocês querem comprar essa casa? Falei, como eu vou comprar essa casa se eu não tenho nem dinheiro? Aí ela falou assim, vocês não tem nada? Não, a gente não tem nada. Meu marido desempregado, eu desempregada, fazendo faxina. E a gente foi embora com a cortina na mão. Irmão, depois essa mulher mandou eu chamar de novo. Porque quando Deus tem algo pra você, irmão, Aleluia. você não tem coisa de ninguém não, de bênção não, porque ela te acompanha. Quando você é obediente, irmão, pensa em ser obediente. Seja Deus. Olha, não tem coisa melhor. E aí, essa mulher falou assim pra mim, olha, essa casa aqui vai ser de vocês. Vocês vão me pagar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Falei, ela tá ficando maluca, gente. E hoje eu moro nessa casa para a glória do Senhor. Aleluia. Eu não sei o que você veio buscar, que talvez não é uma casa. Talvez é um relacionamento estruturado no Senhor. Porque eu estou com meu esposo 1 ano e 7 meses, irmãos. Hoje eu sei que é um casamento abençoado. Aleluia. Gente, pensa no homem que não vai fazer você fazer nada. Minha mãe tá assim porque eu trabalho com quentinha, né? Só que dentro de casa eu não faço nada. Amém. Pensa no homem que cuida dos teus filhos como se fosse dele. Aleluia. Gente, ele tem 37 anos, ele é novo. Ele é um pastor letrado. E eu não tenho nem a 5ª série. Porque quando o Senhor quer fazer, Ele faz. Sabe quando e como Deus trouxe meu esposo na minha igreja? Deixa eu te dizer uma coisa, para de procurar, porque quando for seu, Deus vai enviar. Aleluia. Não precisa procurar, irmãos. Quando você recebe profecia, eis que Deus te deu no casamento do ano, eu andava na rua assim. É esse. Olha, se me desse bom dia, eu já achava que era um varão. Eu já achava que era um varão. Deus não me falou a cor do não falou, mas eu já achava que era. Se sentasse do meu lado no ônibus e me desse bom dia, eu falei, olha aí, ó. Tá trabalhando, sim. Mas não era, porque quando Deus ele quer fazer, ele vai do teu jeitinho. Faz uma coisa, escreve uma carta pra Deus, falou, meu esposo desse jeito. Gente, o meu esposo é mais do que eu pedi pra Deus. Meu esposo é engraçado, meu esposo ele fecha comigo. Se eu falar, vou botar o culto aqui, ele bota, se eu botar ele faz o que eu quero. Aleluia. É isso que tu quer, né? Porque Deus ele é fiel. Os varão também, só pedir a varoa certa. Mas ali de Geazi, com o casamento, visão de Deus, irmãos. Quando eu entrei na igreja, o Senhor falou comigo, esse é o teu varão. O Senhor testifica quando é dele. Seja profecia, seja revelação, seja qualquer coisa. Nós temos que entender e amadurecer espiritualmente. Nós temos que entender quando vem e quando não vem de Deus. Eu passei um processo para me estar com esse varão. Porque eu falei, não, gente, não é ele, gente, é muita coisa pra mim. É muita areia pro meu caminhão. Mas quando o Senhor era do céu, ele fala assim, você é princesa. Aleluia. Ele fala isso. Aí a pessoa fala, é feio, ele fala, feio é nada. Vou dar uma arrumada nela. Ele dá, gente, Jesus dá uma arrumada. Quem disse que eu tenho 3 filhos? Magra desse jeito. Gente, meu esposo ele tava com 80 quilos, meu esposo tá com 100 e pouco, um barrigão. Falei, Jesus estragou, meu querido. Tá me mantendo no azeite. Sabe por quê, irmãos? Eu prego assim desse jeito, porque quando eu tento pregar, eu não consigo. Então eu tenho que ter a minha essência. Você tem que ter a tua essência. Aonde você estiver, você tem que ser quem você é. Máscara, nem pensar. Porque um dia ela cai. E eu aprendi isso com o Senhor.
Depois desse processo sentimental, 7 anos. 7 anos. Podia me entregar qualquer profecia maior. Que eu chegava em casa, só o Senhor sabe. Porque dentro da área sentimental, irmão, não tem remédio, só o Senhor. Se você não tiver nele, tu vai se prostituir, tu vai vender, tu vai. Porque ele te dá porta para várias portas se abrirem na tua vida. E eu fiel. Desse jeito. Gemendo, chorando, eu falei, Senhor, me tira dessa situação. Aleluia. Porque há relacionamento que te deixa humilhada. Mas o Senhor não quer isso para tua vida. Glória. Hoje eu vejo isso. Que o Senhor não queria isso para minha vida. Aleluia. Mas Aline, Geazi, porque eu tive visão espiritual para entender. O que ele tinha para minha vida é algo melhor e maior. Aleluia. Então quando você entender que você é princesa, que você é príncipe, que você merece o melhor dessa terra, você vai viver o melhor dessa terra. Aleluia. Mas sendo você. É na tua essência. Quando eu chegar aqui, falar um montão de coisa que eu nem sei falar, imitar os outros. Me perguntar ali fora, não sei nem o que eu falei. Eu tenho certeza que talvez o meu testemunho para muitos não vai ter importância. Mas eu sei que a palavra do Senhor tem endereço Glória a certo. Deus. Amém. Glória a Deus. E se você está à procura da tua visão espiritual dentro de todas as áreas da tua vida, irmão, é todas as áreas mesmo. Amém. Glória a Deus. Porque se você não tiver estrutura nesse vale, tu vai cair. Verdade. Agora, quando tu firma nele, irmão, pode vir o vento que vier. Glória. Aleluia. Quando eu passei por isso tudo, os meus 2 filhos presos. Meu filho saiu, meu filho de 13 anos, irmão, baleado. Pensa assim. E eu ver meu filho vindo ensanguentado até mim. E eu mantive a postura. Porque quem tem Espírito Santo tem equilíbrio. A casa está caindo, tem equilíbrio. Então o Senhor, Ele quer te dar equilíbrio. Aleluia. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu quero ir na igreja, quero que a irmã bota a mão em mim. E aí? E aí? Gente, eu já vi muita pessoa orar que não está nem orando de Deus. Tá nem falando, tá com a mão ali em você, mas não tá nem. Porque na verdade o Senhor, Ele conhece o coração. Hoje em dia as pessoas verdadeiramente estão fazendo a obra de qualquer maneira. Não nessa casa, porque eu tenho vindo aqui, eu tenho sido muito bem recebida. Hoje, graças a Deus, eu tenho um ministério que o Senhor confiou a mim. Mas o meu ministério não é igreja, é pessoas. Porque quando eu coloco meu ministério acima de pessoas, não acontece nada. Agora, quando eu boto pessoas acima do meu ministério, as coisas acontecem. Então, vamos botar pessoas acima de qualquer coisa na nossa vida. Porque ser humano é muito mais importante que qualquer coisa na minha e na tua vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Só até aqui em nome de Jesus. Que você venha se sentir edificado com essa palavra. Chegar em casa, eu não gravo versículo nem capítulo não, mas a gente fora lá, lê o que foi dito hoje, para você ficar firme em Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém.